pouquinho mais de fertilizantes, de commodities, deixa eu trazer para cá a Lê de Lara, analista de mercado da Mundo Mercado Commodities. A Lê, que sempre está aqui com a gente da BMC News. Um prazer mais uma vez recebê-la aqui com a gente. Lê, seja bem-vindo. Olá, Paula, muito bom dia. O prazer é meu. Obrigado novamente pelo convite. Obrigada, Lê. A gente estava falando aí com a Simone, né, em relação a toda a questão lá da Europa. Agora vamos trazer um pouquinho aqui para o nosso Brasil. São várias questões que impactam exatamente, né, a nossa economia. A gente estava trazendo um pouco a parte do exterior, mas eu queria trazer um assunto, né, do excesso de fertilizantes nos maiores portos brasileiros, né? A gente tem aí essa informação do Porto de Paranaguá, que sinaliza aí que o preço dos nutrientes pode até cair ainda mais, que os agricultores, né, antes dos agricultores começarem a comprar, talvez até uma das perguntas que eu já deixo, seria uma pressão para esse preço cair exatamente? Está muito acima ou não? Lá em Paranaguá, por exemplo, a gente sabe que os armazéns particulares já estão com a sua capacidade máxima, né? Parece que realmente tem ali em torno de 3,5 milhões de toneladas ainda armazenadas. Será que realmente essa pressão pode derrubar o preço de uma cadeia toda da produção? Será que realmente podemos ter, de repente, aí um alívio um pouco mais na pressão inflacionária relacionada a esses produtos que dependem do fertilizante? Olha, Paula, o cenário, eu acredito que ele não seja exatamente como está nas matérias ali circulando em algumas mídias, porque a comercialização de fertilizantes no Brasil para essa temporada, os produtores já compraram em torno de 60% da sua capacidade. Então eles estão com uma compra maior do que o ano passado. As importações, elas cresceram e elas vêm crescendo desde o final do ano, porque como os preços das commodities, elas estão em valores em máximas algumas, soja, milho, em valores em máximas históricas, então havia uma expectativa de um aumento na demanda de fertilizantes para uma expansão diária. E toda a área de abertura, você tem que fazer uma aplicação maior para que aconteça o desenvolvimento melhor da produção, da produtividade. Então 60% já foi comprado. Como houve um aumento das importações, as entregas começariam a acontecer agora. Então é uma sazonalidade de entrega que começa em junho, julho, ganha força em agosto e setembro, que é quando começa o plantio das safras de primavera para serem colhidas aqui no verão. Então esse excesso de fertilizantes que está nos portos nesse momento foi de um acréscimo de compras internacionais, mas as entregas desse 60% que já foi vendido ainda tem que acontecer. Então, desse total que foi comprado, 60% já foi comercializado e deve ser feita a entrega. O 40% que falta comprar ainda, essa quantidade de fertilizante que está no porto consegue atender menos de 20% dessa necessidade. Então, a pressão de queda que teve nesse momento é uma pressão sazonal, principalmente nos nitrogenados, e aqui nós temos que dividir os fertilizantes em 3 classes. Os nitrogenados tiveram uma queda de preços agora, que é sazonal, porque reduz a demanda. O Brasil não está plantando nesse momento, os Estados Unidos já quase que finalizou o plantio por lá também das safras que utilizam nitrogenados. A Índia já fez a sua compra, a Índia, que é um grande comprador de fertilizantes, já fez a sua compra. Então, sazonalmente, o nitrogenado tem uma queda de preços agora. O fosfatado, que é o MAP, o DAP principalmente, que vem grande parte da China, o preço está relativamente estável, teve uma queda por causa da taxa de câmbio, mas enquanto a China não voltar a exportar normalmente, o preço não vai ter uma redução. E o potássio, que é muito utilizado para a soja, esse não caiu. Uma leve redução, mas muito pequena por causa da taxa de câmbio. Mas no mercado internacional, o KCl, o cloreto de potássio, continua com valores altíssimos, porque 2 dos 3 maiores produtores globais estão com problemas para exportação. A Bielorrússia está com sanções comerciais desde o ano passado, a Rússia está conseguindo embarcar, mas o preço está alto por lá e há alguma limitação. Então a queda que nós tivemos agora foi mais um fator sazonal do que realmente um excesso de fertilizante nos portos, que já adianta, não vai conseguir atender a demanda para o segundo semestre, e até um risco de apagão de fertilizante no segundo semestre, similar ao que aconteceu no final do ano passado. Olha, eu fiquei com uma dúvida. Não entendi exatamente. Você falou que
cerca de 60% já está, né, na verdade, já foi comercializado. Por que eles estão, então, ainda parados ali, né? Então, esse excesso, na verdade, não é um excesso, é isso mais ou menos, traduzindo o que você quis dizer. O que tem ali, na verdade, já está 60% até, já foi comercializado, só está no estoque, seria isso? Só está ali nos armazéns. Isso eu entendi certo. Mas por que ele ainda está ali? Porque sazonalmente as entregas começam agora. Então, como o plantio agora do milho safrinha, a gente já começou a colheita, tem que ser retirado esse milho safrinha da terra, nas regiões aqui do Paraná para o centro-oeste. Quando é feito a colheita, faz um preparo da terra, em setembro, no meio de setembro, começa o plantio das safras de primavera, que são colhidas no verão, soja, principalmente, e o milho de verão. Então, um pouquinho antes de setembro é quando os produtores recebem esses fertilizantes nas propriedades para poder começar a fazer a sua aplicação. Então, como houve um aumento de compras em comparação com o ano passado, e a nossa estrutura no Brasil de armazenagem, tanto para exportação quanto para importação, ela não é das melhores, nós somos deficitários em espaço, começam a acumular fertilizantes. Houve uma aceleração de compras no início dos rumores, das discussões, na verdade, entre a Rússia e a Ucrânia. Então, as empresas partiram para compras para garantir um percentual mínimo. Mas agora, 60% disso que já está no Brasil já está vendido, e o restante ainda vai ser vendido, e ainda falta em torno de 25% a 30% a ser comprado no mercado internacional para poder atender a demanda anual aqui do Brasil. Então, o ano passado, principalmente em setembro, houve um apagão no recebimento de potássio. Então, havia potássio que chegava no mercado e ia direto para a máquina para fazer a aplicação. Alguns produtores chegaram a nem receber esse potássio para fazer as primeiras aplicações antes do plantio da soja. Então, já há rumores no mercado que a turma vai sentir saudade do ano passado, principalmente daí no segundo semestre. Ale, tem um outro ponto aí que, né, não dá pra gente esquecer, que é essa greve, inclusive, aí dos servidores, né, da Receita Federal. Isso pode também estar afetando nisso ou não? Deixando os portos mais lentos, né, Débora? Pode ser. Pode afetar sim, Débora, bom dia. Aqui no Brasil a gente tem esse problema, né? A gente diz que quase que sazonalmente há uma greve da turma da Receita Federal e acaba atrapalhando o fluxo de importação e exportação. Muita parte desse fertilizante que é comprado no mercado internacional, ele acaba vindo para o Brasil e ficando em zona primária. Ele não é 100% nacionalizado. Então, ele é nacionalizado quando é feita uma venda, nacionaliza, paga seus impostos da importação e faz a entrega para os produtores. Então, grande parte desse fertilizante, ele ainda não foi nacionalizado. E essa greve, realmente, ela pode atrasar. Há uma pequena diferença entre uma operação de container e uma operação a granel. A operação a granel ela acaba sendo mais ágil do que a operação a container, porque as inspeções não acontecem como acontece no fluxo de containers. Então, vamos dizer, esse atrapalho que pode vir a acontecer, o impacto é muito menor do que no fluxo que acontece em embarques com container, mas certamente ele atrapalha sim. Inclusive, Ale, você estava falando agora há pouco, né? A gente trouxe a questão muito dos fertilizantes, acho que veio muito à tona, principalmente por conta depois da guerra lá da Ucrânia, né? Que a gente tinha uma grande preocupação, principalmente pelas questões do Brasil depender muito dos fertilizantes, né, vindos da Rússia. Isso provocou um temor muito grande de escassez. Nós já até falamos sobre isso, inclusive, aqui na época, né, que essa invasão lá, que essa guerra começou exatamente. O Brasil importa cerca de 85% dos seus fertilizantes, a Rússia, né, a gente fala sempre aqui, é país de origem. A gente viu várias tentativas ali de sinalização, de como poderíamos, né, de repente, não ficar nessa dependência exatamente da Rússia. Esse é um tema importante que até leva a gente a refletir outras questões que eu estava falando aqui essa semana com outros convidados, dessa questão de globalização, depois de todos esses conflitos, guerra, pandemia, fez com que muitos países começassem a repensar um pouco mais no modelo de globalização e da dependência de uma única fonte ali, né, de fornecimento. Acho que essa guerra veio muito trazendo essa questão e na época nós nos perguntávamos muito, né, por que a gente importa, se temos o potássio, enfim, a gente discutiu muito essa questão, porém, à medida que a oferta parece que normalizou ali um pouco, a gente já viu que alguns preços, né, tiveram ali uma correção nas últimas semanas, caíram, mas os agricultores ainda realmente, aqueles outros 40% que estão ali estão parados, não estão comprando até agora. Você acredita, né, que há
alguma outra pressão que possa fazer com que esses outros 40% que estão ali nesse parado ali, seja feita uma pressão para essa matéria-prima voltar a se movimentar? Há uma perspectiva, né, que os preços podem mudar ali desses outros fertilizantes que ainda estão parados? Ah, sim, Paulo, até pela sazonalidade. Então, o produtor brasileiro ele vai precisar comprar fertilizante, né? Então, a demanda dele não está integralmente atendida ainda. Então, esse 40% ele vai ser comercializado possivelmente até nas próximas semanas, visto que o preço caiu bastante. Se o preço der algum indicativo que voltará a subir, esses preços, esse produto que está nos portos, ele é comercializado de uma maneira muito rápida. Mas no Brasil, tradicionalmente, nós temos o sentimento que quando algum ativo começa a cair, ele vai cair para sempre. Assim como começa a subir, ele vai subir para sempre. Então, muitos contratos, muitas compras que seriam feitas, elas estão sendo postergadas mais à frente, naquele sentimento que o preço vai continuar caindo, vai cair mais um pouco à frente, mas vai cair mais um pouco à frente. Então, esses 40% que estão nos portos já vão ser comercializados ainda, isso é indiscutível, vai ter que ser importado ainda muito mais fertilizante para conseguir atender toda a demanda. A pergunta é por qual preço? Ano passado aconteceu um fenômeno, principalmente no finalzinho do ano, e esse ano é certo que vai acontecer novamente, alguns produtores compraram um fertilizante, a ureia, por exemplo, a R$ 5.500 a tonelada, e agora a ureia está custando R$ 4.000 a tonelada. Então eles podem cancelar aqueles contratos ou achaltar aqueles contratos de 5.500 para tentar comprar um fertilizante mais barato. Então, se não houver multa no contrato, certamente isso acontecerá. Então, novas compras voltarão a acontecer com preços mais baixos. Mas isso ele tem um limite. Conforme essas novas compras acontecem, por mais que chegue uma oferta no mercado, o preço ele voltará a subir. Então, ainda acredito que esses 40 vão ser comercializados, não sei exatamente por qual preço, porque eu acredito que o preço do nitrogenado deve começar a subir já em no máximo 60 dias, 30 a 60 dias, ele deve voltar a subir, até pelo rally no gás natural, e ainda vai ser necessário comprar mais fertilizante no mercado internacional para poder atender toda a demanda brasileira. Agora, falando sobre essa questão dos lockdowns lá na China, né? Até tinha, né, dado uma aliviada nas restrições, isso de cara já vinha mostrando um alívio também nos números lá em Pequim. A expectativa é de que a demanda chinesa retome aos níveis anteriores, né? E isso acabou favorecendo também, claro, exportadores de commodities nesse curto período que eles deram essa aliviada no lockdown. Aliviou também, né, parte das pressões sobre o real. Quais commodities podem se beneficiar com esse tipo de flexibilização de lá? Aliás, a gente já está vendo eles, é muito curto o período. Você acha que esses períodos mais curtos podem refletir ainda de alguma maneira aqui? Ou essas incertezas relacionadas a essa nova onda de Covid lá pode trazer ainda mais cautela para aqui para o investidor brasileiro, Ale? Olha, Débora, ele impacta principalmente as commodities agrícolas pela sazonalidade do produto. Como ela está do lado da oferta, então nós já conhecemos qual que é essa oferta no mercado. Então, cidades como Pequim, por exemplo, e Xangai, que é a maior cidade por lá, quando ela reabriu, há um aumento no consumo de óleos vegetais, por exemplo, para a preparação de alimentos, já que o povo está circulando, vai para restaurante, vai para lanchonete, usa como biocombustível, há um aumento muito expressivo nos óleos vegetais. Os óleos vegetais mais consumidos da China é o óleo de palma, que vem ali da Indonésia e da Malásia, e depois vem o óleo de soja, que sai daí do grão, que sai do Brasil para lá, e sai da Argentina como óleo de soja diretamente. Então, se houver realmente uma abertura, e hoje a gente já fica com uma dúvida, porque Xangai voltou a travar um pedaço ali para fazer um teste em massa, quase 2,5 milhões de pessoas ficarão presas novamente para esse teste, você começa a ter incerteza com relação à demanda por soja, por farelo de soja e por óleo de soja. A outra commodity que o Brasil exporta bastante para lá, que é o minério de ferro, aí ele está mais associado à atividade econômica do país. A gente sabe que a construção civil é termômetro da economia. A China está tentando fazer de tudo para manter o crescimento. Então, há impulso de crédito, há flexibilização com relação à taxa de juros, há uma expansão, uma tentativa de expansão monetária através de bancos por lá, para tentar manter um nível mínimo
de atividade industrial, e isso acaba demandando minério de ferro. O Brasil se beneficiou das cotações nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, porque o próprio lockdown, por incrível que pareça, trouxe uma demanda por minério de ferro na construção de hospitais. Então foram mais de 300 hospitais construídos, e mais hospitais deverão ser construídos nos próximos 2 anos. Isso acabou fomentando um pouco as cotações do minério de ferro. Como as ações da Vale, por exemplo, têm uma correlação com o minério em torno de 92%, as ações da Vale acabaram refletindo essa alta do minério de ferro. Então, essas duas commodities, principalmente a soja e o minério de ferro, poderiam ser as mais beneficiadas numa abertura integral da China. Por outro lado, se houver um novo fechamento, um novo lockdown, são as commodities também que mais vão sofrer essa pressão. O milho vai entrar em cena no próximo ano, porque a China assinou o protocolo para importação de milho brasileiro, mas isso vai ser refletido só no próximo ano. Ale, eu estava lendo uma matéria recentemente, né, e vi algumas mídias falando isso. Nada melhor do que saber de um especialista, né? Porque hoje em dia eu falo que eu não, infelizmente, sou jornalista, mas é muito difícil. Alguns veículos têm muito, né, um viés ali para tentar deturpar as notícias, e a gente ali, eu tirando o lado jornalista como, né, leitor e tal, muitas vezes fico desconfiada das informações no qual eu sempre leio. Vou perguntar para você, a matéria falava que o Brasil não surfou o boom das commodities, que o Brasil poderia ter se recuperado melhor, aproveitado esse boom das valorizações das commodities. Eu queria saber da sua opinião. Você acha que isso é real ou não? Ou surfamos de alguma forma um pouco mais esse boom das commodities? Como que você avalia esse tipo de informação? Paulo, esse é um tema polêmico, porque se nós olharmos o preço da commodity na Bolsa, o Brasil deveria ter arrecadado muito mais, porque o minério de ferro a $150, soja 17 dólares o bushel, milho a 8 dólares o bushel, deveríamos ter arrecadado mais. Mas na economia existe o que nós chamamos de termos de troca, que é a diferença do preço daquilo que é exportado para o preço daquilo que é importado. Da mesma maneira que a soja subiu, o milho subiu, o minério subiu, o custo para a produção dessas commodities também subiu, e até em patamares mais elevados do que o próprio preço da commodity. Então, quando nós olhamos os termos de troca, para nós foi ruim. Então, não teria como o Brasil surfar uma tese, uma onda de alta de commodities, sendo que um fertilizante como a ureia para a produção de milho sai de R$ 1.500 a tonelada para R$ 6.000 a tonelada. Nossa. O custo de transporte rodoviário, por exemplo, de Minas Gerais para o Porto de Tubarão, ali no Espírito Santo, para exportação de minério-ferro, sai de 100 ou R$50, R$100 a tonelada, vai para R$500 a tonelada. Então, como que ficam as margens das empresas exportadoras? Então, da mesma maneira que entram dólares para o Brasil devido a um aumento do preço das commodities, esses dólares acabam saindo para comprar os insumos, a matéria-prima e aquilo que nós precisamos para produzir essas commodities. Então, no balanço, da maneira geral, o Brasil surfou dentro daquela possibilidade. Então, não adianta eu vender um produto por 10 e amanhã por 20, se meu custo saiu de 5 e foi para 17. Então, eu tenho uma relação de termos de troca ali pior do que se eu tivesse preços mais baixos, mas custos mais baixos ainda. Entendi. E a gente tem 2 exemplos também aí na Bolsa, né, Débora? 2 empresas aí que, de certa forma, né, de peso, por sinal, surfaram um pouco de recente dessa valorização das commodities, né? Né, Débora? Exato. Sim, a gente tem Vale, né, na verdade. E também a Petrobras. E Petrobras, né, exatamente. A Vale, aliás, voltando para o patamar, vamos até ver como que está agora, viu, Paula? Mas a Vale tinha voltado ali a casa dos 90 até, olha só, deixa eu trazer aqui esteiro de mineração. Nesse momento, a Vale está aqui, deixa eu trazer aqui, 85,89, está numa queda de 1,89%. Mas no ano, a Vale está acumulando uma alta de 14,45%. A gente já está no meio do ano, né? E são 2 empresas de peso, né, para o nosso índice também. Acho que vale falar, né, dessa forma também, né, Ale? De uma maneira geral, muitos analistas acreditam até que os preços dessas, né, matérias-primas podem continuar até mais altos por muito mais tempo, acabando dando suporte até para as ações de Vale e Petrobras. Queria entender um pouquinho também, né, da sua visão em relação a isso, como que você analisa o cenário. Será que essa discussão sobre o ICMS
pode mudar, porque a gente sabe, né, que pode ser que o nosso problema aqui para tentar corrigir o preço do combustível, eu falei ontem com a Salete, seja nadar, remar contra a maré, porque a gente tem uma valorização do Brent lá fora muito alta também, né? Indo para o minério de ferro, para as ações da Vale, como a Vale ela tem uma correlação muito forte com as cotações do minério de ferro, como eu falei, é mais de 92%, cada ponto de alta, vamos dizer, subiu $1 no minério de ferro, em teoria as ações da Vale poderiam subir 92 centavos, é a proximidade da correlação. E o minério de ferro, ele é cotado no custo e frete para a China. Então, toda a cotação do minério de ferro que nós vemos na COMEX nos Estados Unidos ou em Singapura é o minério de ferro que vai para a China. Como a Vale tem a sua própria frota de navios, ela não tem um custo extra contratando um armador para esse transporte, o que acaba sendo favorável para as ações da empresa. Se a China retoma o crescimento econômico, que é o que está em dúvida hoje, já houve alguma redução, mas ela retoma esse crescimento econômico, sempre que ela demandar por minério e o minério subir na bolsa, a Vale acaba sendo beneficiada dessa relação. Então, como o minério subiu nesse começo do ano, puxado até, como eu disse, pelas construções de hospitais, por lá as ações da Vale acabaram surfando muito bem essa onda. A Vale, eu acho que tem um peso de 16% no índice da Bovespa aqui. A Petrobras, ela tem um cenário um pouco diferente. A correlação da Petrobras com o petróleo não é tão alta, porque a Petrobras, ela vende petróleo, ela exporta petróleo, mas uma parte muito importante do seu negócio, do seu business, é a venda de derivados, de combustível. E o combustível, se ela não conseguir repassar o custo de compra desse combustível no mercado internacional, do petróleo, da gasolina, do diesel, ela vai ter as margens mais apertadas. Então, por mais que o petróleo esteja subindo, se ela não conseguir repassar a margem para o consumidor final, essa margem dela, o lucro dela ficando espremido, as ações não vão refletir a alta do petróleo. Então, é um primeiro ponto a se atentar. Com relação a esse aumento, essa redução de impostos de gasolina, não tem como não comemorar uma redução de impostos. Então, toda a redução de impostos, ela é muito bem-vinda porque você tira preço do mercado. Mas nesse caso específico, essa redução, ela pode ser uma solução de curto prazo. Você vai tratar um sintoma e não vai conseguir tratar um problema. Porque sempre que você fizer uma redução de impostos por intervenção, fizer uma redução de preço de combustível por intervenção, mas o PPI, que é o preço de paridade de informação, continuar defasando o preço do combustível em relação ao mercado internacional, hoje você reduz 10% o preço da gasolina, do diesel, daqui 60 dias, com a alta do petróleo e alta da taxa de câmbio, já vai voltar a ficar defasado. Como é uma medida temporária, essa redução de impostos, pode chegar algum momento que a defasagem vai estar grande, a Petrobras vai precisar reajustar o seu preço para o mercado e os impostos voltarão. Então a alta, em vez de ser uma alta gradual, pode vir num tiro, só essa alta, e aí você acaba destruindo a demanda de uma maneira que realmente impacta muito forte a economia. Então, não sei se seria a melhor escolha hoje reduzir os impostos. Por um lado, um outro problema é, sempre que um governo intervém no mercado com a sua mão, o investidor não gosta. Então ele sai desse mercado. Como o preço do petróleo aqui no Brasil é feito pela paridade de importação, o dólar é um componente muito importante nessa formação de preços. Se o investidor não tem a segurança de que o mercado vai agir livremente, ele retira o dinheiro, o dólar sobe. Ontem o dólar subiu, desde que o governo anunciou, o dólar voltou a subir, saiu de 4,70 alguma coisinha para 4,90 praticamente, prejudicando ainda mais o PPI. Então é uma situação complicada porque a inflação, como a convidada anteriormente falou, não é uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta, porque os preços estão subindo, principalmente da commodities. E para fechar esse raciocínio, essa redução dos impostos para reduzir o preço da gasolina pode ser muito prejudicial para as usinas de açúcar e etanol, porque o etanol ele tem a formação de preço baseada na paridade com a gasolina, então ele tem um preço médio ali de 70% do equivalente ao preço da gasolina. Se você tem de uma maneira forçada a redução da gasolina, você reduz o preço do etanol, você retira a margem da indústria, da usina.
elas direcionam a produção para o açúcar, há um excesso de oferta de açúcar, o preço do açúcar sai. E aí empresas como São Martinho, como Raizen, como Jalles Machado, acaba tendo uma redução nas suas margens também, e acaba tendo um impacto que foi causada por uma redução de impostos lá em outro ativo, que é a gasolina, que é o diesel. Com certeza. Ou seja, né, Ale, é difícil, não é uma questão fácil aí de ser solucionada, são várias questões. A gente estava falando até desse tema ontem, inclusive eu estava lendo um artigo do grande professor Marcos Vinícius de Freitas, e aproveitei e falei ontem com o Jason da Infinity Asset sobre essa questão da globalização. Muitas questões foram muito levantadas por conta, né, dessa dependência, às vezes, exatamente de outros países, e qualquer coisa que atinja esse outro país pode nos atingir muito, né? Prova disso especificamente, claro, a pandemia foi mundial, mas especificamente, né, esse conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia trouxe aí um ponto que o caso do fertilizantes é um desses, né, que a gente viu aí exatamente uma preocupação muito grande, né, de termos a dependência exatamente de uma única nação. Enfim, são várias questões, vários impactos. O Brasil tem outros problemas ainda para serem também levantados e discutidos, nossas reformas, né, na questão de privatizações, nossa política interna, questão de segurança jurídica, enfim. Na verdade, o investidor tem que estar sempre muito bem preparado para todas, né, essas questões aí que podem trazer impactos para o nosso mercado. Eu queria agradecer mais uma vez você sempre nos ajudando a entender. Quando ontem à noite Alex mandou essa informação para a gente, né, que ele viu lá na Bloomberg sobre os fertilizantes, uma grande mobilização aqui. Já quero deixar no ar aqui um parabéns a toda a nossa equipe aqui da BMC News, que agilmente já entrou em contato com a Lê. Vamos tentar repercutir esse assunto, muito importante para a gente entender tudo isso. E obrigada, Lê, por mais uma vez nos ajudar. Eu que agradeço, Paulo, o convite, estou à disposição. Ali não podemos esquecer que também é ano eleitoral também, mais um desafio. Sim, ali. Exato. Então, obrigado, Paulo, obrigado, Débora. Com certeza, com certeza. Obrigada, Lê de Lara, um beijo para você, obrigada, para o Vicente também.